Vamos estudar a matéria de primeiros socorros, vamos estudar os princípios da reanimação, a reanimação cardiopulmonar, RCP, né? A RCP é reanimação cardiopulmonar. Vamos falar sobre conceitos importantes, técnicas de abertura de vias aéreas, ventilação de resgate, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, sinais e sintomas de uma parada cardíaca e as manobras para a realização do RCP. Temos aqui os princípios da reanimação. Para que a gente possa preservar a vida, é necessário que a gente mantenhamos o fluxo constante de oxigênio para o cérebro. O oxigênio ele é transportado para os tecidos cerebrais através da circulação sanguínea. O coração ele é como uma bomba, tá? Ele vai manter ali esse suprimento. E se parar, acontece a parada cardíaca, tá? As manobras de reanimação cardiopulmonar resume-se na sequência, né, de origem norte-americana, ABC da vida, por trauma, e o CAB, para vítimas de emergência clínica, tá? O A significa abertura das vias aéreas, o B, respiração, e o C, circulação. Então, a gente vai ter a abertura das vias aéreas, A, B, respiração, e C, circulação. É o ABC da vida. São essas três coisas que a gente vai identificar na hora que vão ser os princípios da reanimação. A correta aplicação dessas etapas, A, B e C, de reanimação cardiopulmonar, RCP. O que é RCP? Reanimação cardiopulmonar. Ela poderá manter a vida, né? E a pessoa vai se recuperar para ser transportada para uma unidade hospitalar. As manobras de suporte básico da vida, SBV. O que é essa manobra? Essa manobra vai ter um profissional que ele vai estar devidamente capacitado e ele vai ter equipamentos adicionais. Ele vai ter monitor cardíaco, desfibrilador, terapêutico, infusão de medicamento, intubação, né? Existe um conceito que fala sobre que é corrente da vida. A Associação Americana do Coração informou que há mais chances de sobrevivência da vítima de parada cardíaca, que elas poderão crescer muito se observarmos os quatro elos. Existem 4 elos, né? Então, vai haver mais chances de sobrevivência com essa corrente de sobrevivência, né? Com esses 4 elos. A corrente da sobrevivência vai ser ali um conjunto de atitudes necessárias de um paciente com um quadro de parada cardíaca, de parada respiratória, RCP. Parada respiratória, RCP. Essas 4 estratégias dessa corrente de sobrevivência, esses 4 elos a gente vai falar agora. Então, a gente vai fazer um cardiorrespiratória, RCP. O primeiro elo é serviço de emergência. Vai ser o acesso precoce às vítimas de PCR. Né? O que vai ser esse PCR? Né? Que é parada cardiorrespiratória. Tá? Então, aquele acesso precoce às vítimas de parada cardiorrespiratória. E o segundo elo é o RCP imediato, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, RCP. Depois vai ser a desfibrilação. Rápida desfibrilação é o elo da corrente que provavelmente apresenta maior chance de sobrevivência numa emergência cardíaca. E o quarto elo é o cuidados avançados sem demora. Manobras de suporte avançado, providenciados no local da cena por médicos ou paramédicos para o tratamento de problemas cardíacos.
Recentemente tem estudos confirmado que a desfibrilação precoce é um dos preditores mais importantes no aumento da sobrevivência dos pacientes de PCR. Né? Então, o quanto é importante aqui a desfibrilação desses pacientes. Agora vamos falar sobre a reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar, RCP, é a manobra que a gente vê de salvamento, tá? É aquela assistência respiratória pré-hospitalar, né, como a gente pode observar, reanimação cardiopulmonar, RCP. Vamos falar sobre conceitos importantes. Parada respiratória. O que é a parada respiratória? Vai ser a suspensão dos movimentos respiratórios. Parada respiratória, movimento dos suspensão dos movimentos respiratórios, tá? Ela pode ser acompanhada ou não de parada cardíaca. Então, a parada respiratória é diferente de parada cardíaca. Parada respiratória pode ser acompanhada de uma parada cardíaca ou não. Cianose é a coloração azulada da pele, tá? Causada pela falta de oxigenação nos tecidos. É um sinal de insuficiência respiratória. Cianose, insuficiência respiratória. Em doenças cardíacas e intoxicação, tá? Né, devido a tudo isso, a gente precisa, devido a essas paradas respiratórias, a gente precisa de técnicas de abertura das vias aéreas. Temos as manobras de extensão da cabeça ou elevação da mandíbula, como você pode ver na foto. E temos a manobra de impulsão da mandíbula, empurrar a mandíbula, tá? E a manobra de extensão da cabeça ou elevação da mandíbula. Na manobra de extensão, tudo isso para abrir as vias aéreas. Na manobra de extensão da cabeça ou elevação da mandíbula, a gente vai colocar a vítima em decúbito, dorsal, horizontal, e a gente vai se posicionar ao lado da vítima na altura do ombro. Colocar uma mão na testa para, assim como você vê na imagem, uma mão na testa para estender a cabeça para trás, né, forçando a cabeça para trás, e uma ponta do indicador e a outra mão por baixo da mandíbula para fazer a elevação da mandíbula. Você pode ver que vai abrir as vias aéreas. E a manobra de impulsão da mandíbula, empurrar a mandíbula. A gente vai colocar a vítima em decúbito dorsal, horizontal. A gente vai posicionar o joelho alinhado à vítima acima da parte superior da cabeça, com os cotovelos da mesma superior que a vítima e com a mão de cada lado da cabeça. E do mesmo colocar as pontas dos dedos indicador e médio sobre o ângulo da mandíbula. Com os dedos posicionados, impulsionar a mandíbula para cima, mantendo a cabeça estabilizada com a palma da mão. Não elevar ou realização de rotação da cabeça da vítima, pois a proposta dessa é manter a coluna cervical alinhada. Vamos falar sobre a ventilação de resgate. Existem vários tipos de ventilação de resgate. O método boca-máscara, que eles vão trazer a máscara, né, que vai ter livre, eles vão apertar e vai sair o fluxo de ar. E o método de boca a boca. E o método boca-nariz. No método boca-máscara, vai abrir as vias aéreas. Primeiro a gente vai fazer o procedimento de abertura das vias aéreas, empurrando a mandíbula da vítima. Vai pressionar a máscara sobre a face da vítima. Vamos fazer empurrar e ventilar através da abertura da máscara. E depois a gente vai retirar a boca e deixa o ar sair livremente. Já no método aqui boca a boca, a gente vai abrir as vias aéreas, fechar as narinas da vítima, tá? Com os seus dedos indicador e polegar. Inspire o ar e coloque sua boca com firmeza sobre a boca da vítima e ventile lentamente 1 segundo.
para dentro dos pulmões da vítima. Retire sua boca e retire o ar e deixe o ar sair livre. Retire de sua boca e deixe o ar sair livremente. Repita a ventilação artificial de 5 segundos por 12 minutos. No socorro de adultos, tá? E a cada 3 segundos e 20 minutos no socorro de crianças lactantes. O método boca-nariz, ele é utilizado em crianças lactantes. Boca-nariz. A técnica consegue os mesmos passos da ventilação de boca a boca, incluindo no item 3 de colocação, no boca, os socorristas sobre a boca e o nariz da vítima, tá? Então, é como que o socorrista vai colocar a boca no nariz e na boca da criança, tá? E em seguida vai fazer a ventilação bem lenta. Coisas importantes que a gente deve considerar aqui, que é os seguintes parâmetros associados americanos ao coração. O lactante é de 0 a 1 ano, criança de 1 a 8 anos e adulto são maiores de 8 anos. Vamos falar sobre a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, que a gente pode ver aqui, né? Que a gente tem, como a gente vai realizar a manobra de desobstrução, é o conceito de Ovace. O que é o conceito? A obstrução súbita das vias aéreas superiores causada por corpo estranho. O Ovace em adulto geralmente ocorre durante a ingestão de alimento, tá? Então, a obstrução Ovace, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, Ovace. Então, a obstrução das vias aéreas por corpo estranho nas crianças durante a alimentação, recreação com pequenos objetos, temos que ter bastante cuidado. As crianças, as causas de obstrução das vias superiores podem incluir obstrução pela língua, tá? Pela epiglote, por corpos estranhos, por danos ao tecido, por patologia, enfermidades. Isso a gente tem que fazer aqui a manobra de realização de desobstrução. A gente pode ver que a gente tem a desobstrução em lactantes, a compressão abdominal administrada em vítimas conscientes. A gente pode ver que tem um rapaz apertando a barriga do outro. A desobstrução usada em lactantes, devemos ter uma observação. Se a manobra de desobstrução das vias aéreas falharem, chame o socorro e inicie o RCP. Sinais e sintomas de uma parada cardíaca. Quais são os seus sintomas? Inconsciência, ausência de respiração, ausência de batimentos cardíacos. Temos conceitos importantes referentes aos sintomas das paradas cardíacas. Parada cardíaca. O que é a parada cardíaca? Suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Morte clínica. Uma vítima clinicamente morta, tá? Sem respiração e sem latidos do coração. O coração não bate. Morte biológica. O que é a morte biológica? Uma vítima está biologicamente morta quando as células do seu cérebro morrem. Corresponde à morte encefálica. Tá? Então, morte biológica. Pode ser que ainda o coração bata, mas se o cérebro morreu, então ele vai receber a morte biológica. Vamos falar aqui sobre as manobras para a realização do RCP. Temos aqui uma moça fazendo as manobras de RCP. Vamos verificar o estado de consciência, avaliar a respiração da vítima, pedir ajuda, acionar o 100, pressionar-se ao lado da vítima, posicionar-se ao lado da vítima, como essa moça fez, iniciar compreensão 30/2, mas só que na ANAC a gente coloca 15/2, tá? 15/2 na ANAC. Então, iniciar as compreensões 15/2. Se não é possível ventilar, realizamos compreensões contínuas a mais de 100 vezes por minuto, até a chegada de um desfibrilador para
para vítima adulta e parada assistida e não asfixíticas. A RCP deve continuar até que ocorra o retorno espontâneo da circulação, o retorno da pulsão da vítima, ocorra o retorno da respiração e circulação, pessoal mais capacitado de chegar no local da ocorrência para assumir o socorro, o socorrista esteja completamente exausto e não consiga mais realizar os movimentos de realização cardiopulmonar. E isso é tudo.